Sou a babaca por expor as mentiras da minha mãe? Se vocês soubessem o que minha mãe fez. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que eu era ingrata, difícil e problemática. Ela dizia para todo mundo que eu dava trabalho, que eu era rebelde e que ela fazia de tudo por mim enquanto eu só decepcionava. Eu cresci achando que realmente era o problema. Até que aos poucos eu comecei a perceber que talvez a versão dela não fosse tão verdadeira assim. Minha mãe sempre teve uma habilidade quase profissional em manipular narrativas. Ela mentia com tanta segurança que até eu acreditava. Sempre foi daquele tipo que se colocava como vítima, mesmo quando tinha sido claramente a causadora do problema. Quando eu tinha uns 14 anos, por exemplo, ela dizia aos vizinhos que eu saía de madrugada para festas, quando na verdade eu dormia cedo porque tinha que acordar às 5 para pegar 2 ônibus até a escola. Mas ela espalhava isso para justificar o fato de nunca ir às reuniões, nunca assinar meus boletins e nunca participar de nada. O problema era eu, segundo ela. Por muitos anos eu deixei barato, porque sinceramente não tinha força nem voz. Só que as coisas foram começando a fugir do controle quando ela percebeu que minhas notas estavam melhorando, que eu estava conseguindo bolsas, atividades extracurriculares e começando a receber reconhecimento. Para ela, isso era perigoso. Afinal, se eu começasse a ter voz, a história dela podia começar a se quebrar. A gota d'água, porém, aconteceu no ano passado. Quando completei 23 anos, conquistei um estágio muito desejado, e meu nome saiu no jornal da faculdade. Naquele mesmo dia, minha mãe publicou um textão no Facebook dizendo que sempre acreditou em mim, que lutou sozinha, que passou fome para me dar estudo e que se eu cheguei onde cheguei, era graças ao sacrifício dela. Mentira atrás de mentira. O pior? Uma prima me mandou mensagem dizendo que eu devia agradecer mais minha mãe. A narrativa colou, como sempre. E foi aí que eu decidi que não dava mais para ficar calada, porque não só ela não tinha se sacrificado, como ela fez exatamente o contrário. Ela roubava dinheiro da minha mesada, gastava em festas, deixava as contas atrasadas e colocava a culpa em mim, porque eu dava despesa demais. Quando eu tinha 16 anos, tive que trabalhar escondido em um comércio para pagar material escolar. Ela soube e me obrigou a entregar todo o dinheiro, dizendo que tudo que eu ganhava era dela até eu sair da casa dela. Eu dormia ouvindo ela dizer para a família que eu não estudava, que eu era preguiçosa, que eu só sabia pedir. Só que dessa vez eu não engoli. Respirei fundo, juntei tudo. Prints de conversas antigas, fotos de boletos que eu pagava com meu salário escondido, comprovantes de que ela tinha pego meu cartão e feito dívidas no meu nome, mensagens onde ela debochava das minhas bolsas dizendo que assim ela não ia mais precisar gastar comigo, áudios em que ela falava que ser mãe não era obrigação, mas sim um sacrifício que eu não valorizava. Eu não só tinha prova, eu tinha um dossiê inteiro. E aí, eu postei. Não ataquei, não xinguei, não humilhei. Apenas contei a verdade com datas, prints, documentos. Coloquei tudo como resposta no próprio post dela. E no final escrevi: se você vai contar sua versão, então eu vou contar a minha. A confusão foi imediata. Parentes que sempre me chamaram de ingrata começaram a mandar mensagens pedindo desculpas. Pessoas que a defendiam ficaram chocadas. Minha mãe, claro, disse que era tudo mentira. Até que alguém perguntou por que meu nome estava negativado desde os 18, enquanto ela tinha comprado um celular caro naquela mesma época. Ela se enrolou, inventou mais mentiras. Tentou se fazer de vítima de novo, dizendo que eu estava querendo destruir a família. Mas como toda pessoa que vive de mentira, ela se esquece do mais importante. Mentira tem prazo de validade. Quando meu tio, que sempre acreditou nela, descobriu que ela desviou dinheiro de uma conta que minha avó deixou para pagar meus estudos, ele praticamente cortou relações. Outros parentes a bloquearam. Os vizinhos que antes a elogiavam, perceberam que ela era o problema, e não eu. Ela veio me procurar chorando, dizendo que eu a envergonhei, que eu exagerei, que eu devia ter conversado com ela em particular. Mas a verdade é que eu tentei conversar durante anos. Ela só não escutava, porque a versão dela sempre era mais conveniente. Disse ainda que eu a destruí socialmente. E olha, talvez tenha mesmo. Mas quem construiu essa imagem falsa foi ela mesma. Hoje eu moro longe, trabalho, estudo e finalmente tenho paz. Minha mãe continua espalhando histórias? Sim, mas agora ninguém mais acredita nela como antes. E sinceramente, esse silêncio é libertador. Então, respondendo à pergunta, sou a babaca por expor as mentiras da minha mãe? Não, eu só parei de proteger alguém que nunca me protegeu. Só parei de sustentar uma versão que nunca foi verdadeira. E depois de anos sendo acusada pelo que eu nunca fiz, finalmente deixei claro quem estava mentindo. E pela primeira vez, a história ficou do meu lado.